Gatona, você sabia que você é a profeta da sua própria vida? Muita gente acha que o que fala, o vento leva. Mas Provérbios 18, 21 vem nos dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Não é força de pensamento, é o poder da fala. O que você diz sobre o seu futuro, sobre os seus filhos, sobre você mesma. Você está plantando o que você vai colher no futuro. Hoje nós vamos entender juntas como é que a sua língua molda a estrutura do seu cérebro e como mudar o vocabulário pode mudar e salvar a sua saúde mental. Primeiro vamos ver a regra de Deus, vamos ver o que Salomão fala no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Por que a língua tem esse poder? Porque o seu cérebro, ele não consegue distinguir entre o que você fala, o que você imagina, o que é realidade ou não. Quando você diz assim, eu não dou conta, a minha vida é um caos, nada para mim dá certo. Você está dando uma ordem para o seu SAR, Sistema de Ativação Reticular. E esse SAR, eu vou colocar uma foto aqui, um desenho para você entender, ele funciona como um filtro no seu cérebro. Ele vai buscar provas, todas as provas que ele puder, de que o que você falou é verdade. E qual que é o segredo da neuroplasticidade? Quando você fala palavras de morte, que são palavras de morte? Quando você fala derrota, medo, amargura, você fortalece as trilhas neurais da ansiedade. Lembra que eu expliquei sobre trilhas neurais? Conforme palavras, experiências vão fazendo conexões neurais que vão te levando aí a algumas situações. E o que te leva às trilhas neurais da ansiedade, uma das coisas são essas palavras de morte. Agora, quando você fala palavras de vida, o que são palavras de vida? Gratidão, solução, verdade bíblica. Você está usando a neuroplasticidade, aquela capacidade que o seu cérebro tem, de mudar. Você está usando essa capacidade para criar novos caminhos no seu cérebro. Você literalmente se farta, como diz lá no versículo 20, daquilo que você diz. Porque o seu cérebro ele vai se moldando ao redor daquilo que você fala, das suas afirmações. Ou seja, quando em Provérbios 18, 21 diz a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Salomão está dizendo que o que você fala, o seu cérebro executa. São as suas palavras que moldam a neuroplasticidade do seu cérebro. Se você fala derrota, o seu cérebro vai criar o caos. E aí eu quero entrar na neurociência social. Qual que é o perigo do isolamento e de uma resposta precipitada? O perigo das palavras. Provérbios 18, 1 traz a cena do crime. 1 e o 13. Olha o versículo 1 de Provérbios 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. E o versículo 13 diz o seguinte: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Salomão está nos dizendo que o isolamento ele é muito perigoso. Lá no versículo 1 ele fala isso. Por quê? Porque se você não tem o outro, a gente perde o nosso espelhamento da realidade. Nós precisamos uns dos outros. O cérebro isolado, quem gosta de viver completamente sozinho, esse cérebro ele tem uma tendência a criar narrativas paranoicas e totalmente depressivas. Essa é a tendência natural do seu cérebro. E o versículo 13, ele vem falar da falta de inibição do impulso. O que significa isso? Quando você responde antes de ouvir, você está desligando o seu córtex pré-frontal.
E desligando o córtex pré-frontal, você começa a agir por instinto, por sobrevivência, você se torna uma pessoa completamente impulsiva. O que nós estamos aprendendo com o livro de Provérbios? Aprendendo a ter sabedoria. E o sábio, ele controla a língua, ele controla as palavras, para não apenas falar vida, mas também para saber a hora de calar. Processando a informação antes de reagir. Então, a gente precisa pensar antes de agir, a gente precisa ouvir antes de responder. A gente precisa aprender a controlar melhor as nossas palavras, controlar melhor a nossa língua. Precisamos controlar o que estamos comendo. Se a sua vida está amarga, você precisa olhar para aquilo que você está falando. Então vamos aí para um plano, né? A cada versículo, a cada capítulo do livro de Provérbios, a gente tem trazido a neurociência junto com a palavra e sempre um plano de ação. Então vamos para o plano de ação. Vamos começar com o primeiro passo. Faça uma auditoria da sua língua. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas durante o dia de hoje, ou se você estiver assistindo à noite, durante o dia de amanhã, observe quantas vezes você está proferindo palavras de morte sobre si mesmo. Quer ver um exemplo? Eu sou burra mesmo. Nossa, eu tô morta. Eu não aguento mais. Isso são palavras de morte. O quanto você está proferindo a morte, o quanto você está trazendo morte para dentro da sua vida. Observe durante esse dia. Quando você perceber isso, pare e substitua as palavras de morte imediatamente por palavras de vida. Eu estou cansada, mas Deus é minha força. Esse é apenas um exemplo. Segundo passo nesse nosso plano é praticar a escuta ativa. O que é escuta ativa? É quando você para prestar atenção no outro. Sabe quando você para realmente e olha para o rosto de alguém com quem você está conversando? Você escuta de forma ativa, você presta atenção. Então, antes de dar a sua opinião, pergunte para você mesmo. Eu entendi realmente o que essa pessoa disse? Ou eu estou esperando só a minha vez para poder falar? Então, isso vai ativar o seu córtex pré-frontal e vai criar um filtro de como você vai responder. E o terceiro passo, proclamando a verdade. O seu cérebro, ele precisa ouvir a sua voz declarando a palavra. Então, no dia de hoje, escolhe um versículo de vitória, um versículo que traga ânimo para a sua vida e fale em voz alta. Tem um versículo que eu amo que fala aqui, trazendo, a todo aquilo que me dá esperança. Escolha um versículo que te traga esperança, que te traga vida. E fale em voz alta. Isso cria uma nova frequência neural de segurança e de confiança. A sua língua é a caneta que escreve a sua biologia. Então escolha falar vida e prepare-se para colher frutos de paz.